Meus irmãos, como, como vocês bem sabem, nós estamos seguindo a série das 7 igrejas da Ásia. E hoje é a última igreja. Então, todos os domingos que eu tive a oportunidade de estar aqui pregando nos cultos vespertino, nós falamos de uma dessas igrejas, das 7 igrejas da Ásia. E hoje não será diferente, estaremos falando sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. E eu convido os irmãos para que abram a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Faremos a leitura de forma alternada, do verso 14 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor, leitura de forma alternada. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Meus irmãos, tenho a certeza de que todos que estão aqui já ouviram falar sobre a teologia da prosperidade. E um dos pontos mais gritantes desta teologia é a associação do crescimento material com o crescimento espiritual. Talvez a frase mais comum dentro desses ambientes é que Deus nos chamou para prosperar. Aliás, Ele é o dono do ouro e da prata. E é interessante quando nós analisamos os discursos dessa teologia, porque a ausência da prosperidade, normalmente, segundo eles, está associada a uma vida de pecado, a falta de uma busca espiritual. E essa não é a verdade bíblica a respeito deste tema. Meus irmãos, essa mentalidade, ela é perigosa, pois uma igreja que está prosperando materialmente, externamente, facilmente pode cair no engano de que a prosperidade exterior é a medida da sua prosperidade espiritual. Imagine os irmãos que a igreja de Laodiceia havia caído neste engano. Ela era incapaz de distinguir entre prosperidade material
ou espiritual. E isso a levou a diversos problemas, inclusive a falta de confiança e dependência em Deus. Por isso, quando nós olhamos o primeiro verso em que nós lemos sobre essa igreja de Laodiceia, nós vemos Jesus se apresentando a essa igreja como o Amém. E este termo, Amém, é usado por nós como uma concordância daquilo que é verdadeiro ou digno de confiança. Por muitas vezes, nós repetimos aquilo que aquele oficiante que está na frente conduzindo a igreja, ele fala uma verdade, então a igreja concorda dizendo amém, ou seja, assim seja. Mas quando nós paramos para analisar o texto bíblico, o termo, ele aparece aqui com um artigo definido, ou seja, Jesus ele está se definindo como aquele que é digno de confiança. Por isso ele diz, o Amém. E esse pensamento, ele é reforçado quando nós continuamos a ler a declaração de que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E esta última frase, o princípio da criação de Deus, ela pode ser lida como a origem da criação. Pois João aqui, ele está evocando a própria eternidade de Cristo, Cristo como o agente imediato da criação. Meus irmãos, é nele o eterno e o Verbo encarnado que estava no princípio de todas as coisas e todas as coisas foram criadas por meio dele. É justamente este que é a testemunha fiel e verdadeira que deve estar a confiança da igreja. João, quando ele diz, ele é o princípio da criação, mas ele também é a testemunha fiel, ele está elecando aquele que está desde a eternidade e que criou todas as coisas, mas que ao mesmo tempo é o Verbo encarnado que se mostrou entre nós. Percebam que a apresentação de Jesus aqui é provocativa a uma igreja que não tem a sua confiança plenamente nele. Ele está provocando a igreja de Laodiceia. Então, esse mesmo Deus, esse Cristo que anda no meio dos candeeiros, que passeia no meio da igreja, ele então dá o diagnóstico desta igreja. E a respeito da igreja de Laodiceia, é um dos mais diagnósticos severos de todas as outras igrejas que nós passamos aqui aos domingos, estudando e aprendendo sobre elas. A igreja, meus irmãos, não era fria e nem quente. E isso estava provocando náuseas em Deus. Ele estava com o sentimento de querer expeli-la. E essa linguagem usada era reconhecida pelos moradores daquela cidade. Nas vizinhanças de Laodiceia estavam duas cidades importantes, Herápolis e Colossos. Laodiceia, Colossos e Herápolis, elas formavam o famoso triângulo do poder e da riqueza, no meio do vale chamado Vale do Rio Lico, um vale importantíssimo, de grandes recursos, mas apesar de toda a riqueza da cidade, havia escassez de água. E as águas para a cidade de Laodiceia, meus irmãos, elas vinham das fontes termais de Herápolis, através de tubos que se encontravam com as águas frias de Colossos, deixando-as morna quando chegavam em Laodiceia. E é muito interessante os registros históricos, porque a condução dessas águas pelos aquedutos, quando chegavam em Laodiceia, ela estava morna.
Mas os viajantes não sabiam da insalubridade dessas águas. E quando chegavam para beber dessas águas de Laodiceia, eles começavam a passar mal e sentir vontade de vomitar. Por isso, a linguagem que está sendo usada aqui é uma linguagem para que aquele povo de Laodiceia entendesse o sentimento de Deus em relação àquela igreja. Eles entendiam o que era a vontade de vomitar, a vontade de expelir. E é interessante a gente pensar que esse sentimento em relação à igreja era porque a igreja, meus irmãos, ela não era fria, ela também não era quente, mas ela era morna. Ela não tinha fervor espiritual, mas ela estava cambaleante em dois pensamentos. Ela era indiferente para muitas coisas. Qual é a razão dessa palavra tão dura para essa igreja? Qual é a razão deles serem morno espiritualmente? A igreja de Laodiceia, meus irmãos, ela tinha a cara da cidade. William Hendrickson, um comentarista bíblico, ele diz que Laodiceia era o lar dos milionários. A cidade, ela era muito rica e ela se destacava por ser um centro industrial de tecidos, produzindo uma lã especial e famosa no mundo inteiro. Todos, naquele mundo antigo, greco-romano, conhecia Laodiceia porque lá vinha uma lã muito famosa, uma lã negra especial, mas também ela se destacava por ser um centro médico de importância. Existia ali uma escola de medicina famosíssima, que fabricava um colírio quase que milagroso para o ouvido e para os olhos. Muitos das regiões circunvizinhas, que tinham problemas visuais e auditivos, recorriam para Laodiceia para então serem diagnosticadas, então usarem esses colírios que produziam quase que um resultado instantâneo e milagroso. Mas não somente isso, ela era também um centro bancário e financeiro. Para os irmãos terem uma ideia, a cidade rejeitou a ajuda do Império Romano para a reconstrução da cidade por conta de um terremoto que existiu. Ela construiu com seus próprios recursos. Era uma cidade riquíssima. Mas, meus irmãos, a igreja também era a cara da cidade. Sabe por quê Deus foi tão duro com a igreja? Porque ao invés de viverem uma vida de serviço, autossacrifício e imitação do Senhor, hospedando e amando, eles se viam como autossuficientes, fechados em si mesmo e satisfeitos consigo mesmo. Por isso, no verso 17, eles diziam o seguinte: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Esse era o discurso da igreja de Laodiceia. A igreja confiava mais em si própria e em suas riquezas do que em Deus. Eles colocaram Cristo para fora do templo e estabeleceram um altar às suas próprias vaidades dentro do templo. Eles não conseguiam distinguir entre prosperidade material e prosperidade espiritual. O seu orgulho financeiro impediu-os de enxergar a sua pobreza espiritual. Apesar das dificuldades, o texto ele vai nos mostrar esse Deus, Jesus, uma abertura quanto à sua misericórdia,
para esta igreja, convocando ela ao arrependimento e a retornar para Ele. Primeiro, Jesus se apresenta como um comerciante, que tem a riqueza verdadeira. Ele diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado. E ele apresenta ainda mais uma das suas peças, e ele diz: eu aconselho que vocês também comprem de mim roupas para cobrir a sua nudez, e que comprem também colírio, para que vocês possam enxergar de fato quem em vocês precisam confiar. Meus irmãos, perceba que posteriormente a essa apresentação, Jesus agora ainda convoca a igreja para um relacionamento com ela, porque se ela se arrepende, Ele quer cear com a igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A realidade da igreja de Laodiceia é que ela deixou de confiar em Deus, priorizou as riquezas pessoais do que as riquezas de Deus. A realidade era que Laodiceia era uma igreja espiritualmente pobre. Perceba comigo, por que a igreja de Laodiceia era uma igreja espiritualmente pobre? Primeiro, porque as suas obras eram nauseantes. O verso 15 que nós lemos vai dizer: eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse, meus irmãos, é um dos diagnósticos mais severos de todas as igrejas. As suas obras geravam em Deus vontade de expeli-la. Ela não era fria ou quente, ela era morna. Existia a indecisão, a falta de postura para quem estava vivendo quanto ao Evangelho, a obra do Senhor. Ela não tinha fervor espiritual e, ao mesmo tempo, não era fria. Isso gerava em Jesus a vontade de expeli-la. As suas obras não eram agradáveis e não caíam bem diante de Deus. Grande evangelista chamado Moody, ele diz que a pessoa morna não se perturba muito quando ouve ensinamentos heréticos, e não é vigorosa na defesa da verdade. Este espírito de indiferença é uma coisa mais trágica que pode acontecer em uma igreja. Infelizmente, vivemos um período de indiferença por parte de muitos que se dizem cristão quanto à obra do Senhor. Muitos, meus irmãos, dizem que são cristãos e até pulam, gritam e fazem um monte de estardalhaço, mas não se preocupam de fato e de verdade com a obra genuína de Cristo. Aliás, eles dizem o seguinte: para que me preocupar com essas coisas? Eles têm em seu percurso musical a música tão conhecida popularmente no Brasil: tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, que eu não tô nem aí. Essa é a realidade de muitos cristãos quanto à vida e obra do Senhor. Esses dias, eu estava lendo um comentário do reverendo Augusto Nicodemos, e eu cheguei à conclusão, meus irmãos, que a gente precisa urgentemente romper com o canal da indiferença da vida cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele disse que, antigamente,
quando queríamos definir os católicos romanos, nós definíamos como os romanos aqueles que são praticantes e aqueles que não são praticantes. Inclusive, quando se fazem estatísticas e perguntam como é a fé, o credo das pessoas, muitas vezes nos programas televisivos, a gente enxerga eles dizendo: eu sou católico, mas sou católico praticante. Outros dizem: sou católicos não praticantes. Augusto Nicodemos, no seu comentário, ele estava dizendo que essa fase da igreja romana acabou. Agora, essa indiferença, ela acontece dentro da igreja protestante, porque a igreja protestante, ela está se dividindo dessa forma: aqueles que são protestantes praticantes e aqueles que são praticantes não protestantes. É aquilo que nós chamamos de crentes nominais. A grande verdade é que estamos vivendo um período nas igrejas evangélicas de crentes que são nominais, são crentes apenas de nomes. Mas a vida e o caráter deles não reflete a verdade cristã. Meus irmãos, e nós não podemos viver dessa forma. Precisamos romper diretamente com esse canal que não dialoga com aquilo que Cristo ensinou. A Bíblia vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A igreja de Laodiceia, ela tinha esse espírito entranhado nela, o espírito da indiferença, o espírito do nominalismo, o espírito do não praticante. Viviam a vida de qualquer maneira e não tinha vida em sua prática. Não existe cristianismo de qualquer maneira. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Mas se você for morno, Deus ainda está querendo vomitar-te. Essa é a verdade que está sendo expressa por Jesus em relação a essa igreja. A igreja, meus irmãos, de Laodiceia, era uma igreja que estava provocando náuseas em Deus. Ela era uma igreja espiritualmente pobre, apesar de ser uma igreja materialmente rica. Mas perceba por que a igreja de Laodiceia é uma igreja espiritualmente pobre. Porque ela era uma igreja confiante em si mesma. Olha que o verso 17 diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. E aí Jesus diz, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A pretensão dos laodicenses não é apenas que eles de nada carecem, mas que a sua riqueza, tanto moral como material, se deve completamente aos seus próprios esforços. Essa riqueza deu aos membros da uma igreja uma falsa sensação de segurança. Eles imaginavam que a sua riqueza espiritual espelhava também a riqueza da sua cidade. Eles eram ricos em orgulho espiritual. Eles eram ricos materialmente, contudo, pobres espiritualmente. Essa igreja é a única de todas as 7 que Jesus olha para ela e diz, você é miserável. Meus irmãos, a igreja, ela era confiante em si mesma, em suas posses. Seu orgulho estava tão elevado que dizia, eu não preciso de nada. Isso fez com que ela se esquecesse de depender de Deus.
Isso fez com que ela deixasse de se preocupar com a riqueza que devemos acumular nos céus. Isso fez com que ela começasse a olhar para esse mundo terreno, preso nas riquezas deste mundo, presa no discurso da teologia da prosperidade, que não sabe distinguir o que é a riqueza de Deus e o que é a riqueza deste mundo. Meus irmãos, vocês acham que hoje, no evangelicalismo brasileiro, a gente não vive ou vê igrejas mergulhadas nesse sentimento da riqueza material? Que procuram as suas dependências a partir dos seus próprios recursos? Que esqueceram de Deus e têm um olhar antropocêntrico voltado para o seu próprio ego? Comunidades que refletem a filosofia dessa geração, que esquecem de Deus e olham para si própria. Deixaram de olhar para o alto e se concentram em seus próprios negócios, naquilo que o mundo passageiro pode oferecer para eles. E é interessante porque Jesus ele vai dizer no verso 18: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato seja rico. Meus irmãos, a riqueza desse mundo não se compara com as riquezas redentivas de Deus preparada pela igreja, para a igreja. As riquezas deste mundo não se compara com as riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário e que beneficia diretamente a igreja de Cristo. A riqueza desse mundo é passageira, mas a riqueza espiritual, ela é eterna e aplicável hoje em nossos corações para aqueles que confessam o nome de Cristo. Ele diz: eu aconselho que vocês comprem vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Meus irmãos, o texto está falando aqui do pecado que aquela igreja estava vivenciando, porque ela colocou o seu orgulho como Deus dentro do templo e dentro do coração deles. Eles tinham o lugar preparado com as melhores peças de roupa e a melhor lã famosíssima, fabricada em todo o território, conhecida por todos os territórios. Mas diante de Deus, eles estavam como nus. Deus enxergava eles a partir de seus pecados e das suas idolatrias. A sua vida era marcada pela infidelidade, pela falta de confiança e dependência em Deus. Mas veja ainda, como é que pode um lugar que tem os melhores remédios para a vista, mas ainda continuar cego? Eles enxergavam materialmente, mas não enxergavam espiritualmente. Mas vejam ainda, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja espiritualmente pobre. Porque ela era uma igreja que perdeu a comunhão com Deus. Olha que o verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Embora este versículo tenha sido muito utilizado para evangelização pessoal, entrega de folhetos para pessoas não cristãs,
Perceba que esse verso não está falando para pessoas não crentes. Esse verso está falando para a igreja. A igreja de Laodiceia colocou Deus, Cristo, para fora do templo. Não de que ela tivesse o poder para fazer isso, mas porque o coração dela foi tomado pela idolatria e pela falta de dependência em Deus. Meus irmãos, quando nós estamos falando de mesa e de cear, nós estamos falando sobre comunhão, sobre relacionamento, estamos falando sobre olhar nos olhos, estamos falando sobre abrir o coração, e aqui Deus está conclamando a igreja para abrir a porta, porque Ele quer ter relação com a igreja, Ele quer viver comunhão com a igreja. Compartilhar uma refeição em tempos antigos simbolizava a união de pessoas em comunhão amorosa. Cristo estava fora desta igreja apóstata, mas estava alertando-a, chamando-a a arrependimento. Os seus membros eram totalmente indiferentes em relação a Cristo. Eles o deixaram de fora dos seus planos, de fora dos seus programas, de fora dos seus eventos, de fora dos seus aniversários, de fora dos seus congressos, de fora de tudo o que tinha, e especialmente de fora dos seus corações. Deus, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Meus irmãos, uma conversa particular, mesmo sendo pública. Hoje, muitos encontram-se dessa maneira. Deixaram Deus de fora dos seus planos, dos seus programas, dos seus corações. Seus eventos são para revelar a sua própria glória e não a glória de Deus. Suas apresentações são para mostrar o quanto cantam bem. As suas melodias são para mostrar o quanto são talentosos, mas não para glorificar a Deus. Suas orações são vazias e gélidas. Não transpiram comunhão. Aliás, já até se esqueceram de que precisam orar. Quando lembra, é na hora de vir à igreja. E quando vem à igreja, Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Há uma verdadeira comunhão com Ele. Deus está chamando a igreja para viver a experiência de sentar à mesa com Ele. Estamos vivendo, meus irmãos, uma época onde a centralidade no homem e a priorização deste mundo é crescente. Essa é a filosofia do século XXI, da geração pós-moderna. Mas isso não pode entrar na igreja. Crente não pode ser crente nominal. O crente não pode ser apenas um crente de domingo. O crente
não pode ser apenas crente na igreja. O crente não pode ser morno, porque gera vontade em Deus de vomitar-te. O crente também não pode ser frio. O texto está nos dizendo, o crente precisa viver o fervor espiritual. O crente precisa viver a relação intensa com Deus. A igreja precisa sentir essa relação de sentar à mesa com Cristo que está no meio do candeeiro e passeia no meio dela, e por isso ele dá o diagnóstico de cada uma das igrejas. Ele diz, eu conheço as suas obras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se coloca de pé. Nós estaremos louvando a Deus. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, você vai analisar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Talvez para alguns corações Deus está assim, ó. Toque, 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 toque. Há quanto tempo que você não conversa comigo? Há quanto tempo que você não ouve a minha voz? Há quanto tempo que você não senta à mesa comigo? Deus está te chamando, meus irmãos. Está nos chamando para vivermos uma comunhão com Ele mais intensa, mais viva, mais brilhante, de total entrega. Deixa as mazelas deste mundo. Aumente a sua riqueza nos céus. Louvemos. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti.
Meus irmãos, essa mensagem falou contigo? Você quer de fato viver mais essa comunhão com Ele? Sair da mediocridade, aquilo que é médio? Fala, Senhor, eu quero me relacionar mais com o Senhor. Eu quero viver mais o Senhor. Sai do seu lugar. Fale isso para Deus aqui na frente. E nós estaremos orando ao Senhor pela sua vida, pedindo que esse Deus possa de fato te chamar, rompendo tudo aquilo que está impedindo você de ouvir a voz dEle, rompendo aquilo que está impedindo de você enxergar que Ele é o seu Senhor. Talvez você esteja vivendo uma vida nominalista. Eu até tento, mas não consigo. Senhor, eu quero me dedicar mais. Eu quero ser servo. Quero viver isso. Eu não
não tenho forças, mas eu preciso de Ti. Sai do seu lugar, nós vamos estar orando pela sua vida. Sabe, às vezes a gente tem aquela velha frase, né? Já que nós falamos de prosperidade. Você quer ser igual à igreja de Laodiceia? Rica e próspero? Meus irmãos, às vezes em algumas igrejas vem aqui na frente um montão de gente. Mas quando é algo que nos confronta, é algo que mexe com a gente, às vezes nós nos limitamos. Repare que eu não tenho muito costume de ficar chamando as pessoas aqui na frente. Porque Deus, Ele tem o poder para fazer em qualquer lugar. Mas às vezes que eu faço, é só em questões provocativas e que nos coloca em tomadas de decisões. Que isso possa ser um reflexo na vida dos nossos irmãos. Feche seus olhos. Deus, aqui estão, ó Pai, os Teus servos. Desejosos, Senhor, da comunhão. E a comunhão, Senhor, que eu me refiro, ó Pai, que a Sua palavra também se refere, é de vivenciar, Senhor, experiências mais nítidas, mais envolventes. Ó Deus, e sentir o Teu Espírito chamando pela manhã, logo que acordar, para falar contigo e ler a Tua palavra. Ó Deus, dá essa experiência aos Seus filhos. Acorda eles, ó Pai, se for necessário pela madrugada, para que eles orem. Abra os olhos deles, para que eles possam perceber que o Senhor está do lado deles, sussurrando aos seus ouvidos. Ó Deus, tira tudo aquilo que está travando, impedindo-os, ó Pai, deles se achegarem, e permitir que o Senhor também se achegue a eles. Leva-os a mergulhar, ó Pai, em Suas águas. Assim como aquela visão, ó Pai, de Ezequiel, que eram águas iniciais que davam apenas nos tornozelos. E o anjo media mais 1000 côvados e convidava ele a entrar nas águas, e eram águas que davam apenas nos lombos. E o anjo media mais 1000 côvados e convidava ele a entrar nas águas, até que chegou um momento em que ele não podia mais andar. Era necessário ele mergulhar. Leva a sua igreja, Senhor, os seus filhos, a mergulhar, Senhor, na Sua presença, a sentir, ó Deus, totalmente envolvido por Ti, cheios do Senhor, ó Pai. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, como Laodiceia, morna, indiferente. Queremos ser uma igreja, Senhor, viva e fervorosa espiritualmente. Marca, Senhor, a igreja presbiteriana de Mesquita com essas características, e tire, Senhor, de nós a indiferença, se há, ó Deus, em nossos corações quanto à Sua obra, que queremos comunhão com o Senhor, queremos nos humilhar, queremos nos ajoelhar,
Queremos te reverenciar, Deus, e sentir que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor está no meio da igreja. Por quantas vezes nós entramos aqui, Senhor, de qualquer maneira, sem entender que o Rei dos Reis está no nosso meio, preocupados com o que vai acontecer do lado de fora, preocupado com o que nós iremos fazer pós-culto. Não conseguimos, ó Pai, prestar um culto sincero e vivo e agradável ao Senhor. Muda isso, ó Pai, em nossos corações. Queremos fervor espiritual, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Permita-me dar um recado. Nós estamos nos preparando para o nosso aniversário. Dia 20